Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bem, o que falar a respeito das multiformas que Deus faz para trazer um alerta tanto para as pessoas que não creem quanto para aqueles que creem, porém estão com sua fé morna, que não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. Deus ele tem usado situações específicas para chamar o povo para que possa se analisar na sua caminhada, na sua trajetória. Tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus usou uma menina que tinha sido arrancada da sua parentela, do seu povo, e foi levada até a casa de um general, o comandante do exército. Mas aquela menina, ela não estava com o coração fechado para as coisas de Deus. Se Deus ele usou uma menina, não simplesmente porque Deus usa alguém como se fosse um empregado, um funcionário, não. Ele usa filhos disponíveis a mostrar o desejo do coração do Pai, que é libertar, curar, que é retirar todas as mazelas, para que a identidade celestial sobreponha a identidade humana. E quando Deus usou essa menina para mostrar ao general que ele tinha lepra, não foi para expor a dor daquele general, foi justamente para curá-lo, para que ele entendesse que Deus ele tem uma metodologia diferente para trazer à existência a verdadeira libertação. E quando Deus quer usar alguém, tenha certeza que muitos irão se levantar, mas o recado de Jesus sempre será dado. Pense você, se Jesus fosse chamado de rebelde por estar confrontando o fariseísmo. O que muitos estão tentando dizer é que, assim como o Filho de Deus fez, que foi alertar ao povo, cuidado com tudo aquilo que é disfarçado de bem e fala em meu nome. É o que está escrito na Bíblia. Muitos falam em meu nome, mas o seu coração está longe de mim. Se Deus usou uma menina para alertar e trazer cura e transformação, é porque alguma mensagem Deus está passando através de tudo isso. E se você tentar fazer uma analogia com que essa moça que trouxe essa não é um louvor, ela apenas compôs uma música externalizando tudo aquilo que ela está conseguindo enxergar nesse sistema, onde o coração de muitos está corrompido. Se você for prestar atenção na palavra de Deus, começar a pensar um pouco mais, você vai perceber que Jesus confrontou um sistema de narcisismo dentro da liderança religiosa. E se você é um líder que está caminhando de acordo com a vontade de Deus, que você entende a mensagem que foi passada, você vai perceber que Jesus era contra um sistema de manipulação, porque ele veio para libertar os cativos. Jesus não perguntou para aqueles pecadores que ele ajudou se eles tinham, primeiramente, condições financeiras antes dele executar um milagre. Não, além do milagre que Jesus fez, foi apenas libertar aquela pessoa daquela situação. Temos vários casos na Bíblia com vários relatos de cura, de libertação, e que Jesus não pediu nada em troca. E essas pessoas eram livres de todas as mazelas, e o amor de Jesus foi tão grande que essas pessoas jamais foram as mesmas. O fariseísmo dentro da igreja
Se tratam de pessoas que possuem traços de narcisismo e que requer de você uma reverência máxima e absoluta, não ao Deus vivo, mas a essa pessoa. Se você for prestar atenção, essa música Evangelho de Fariseus, essa moça não diz que a igreja não existe. Ela não é contra a igreja, ela é uma moça cristã, humilde, que simplesmente fez a diferença com uma voz e com violão, para trazer um alerta a todos os filhos de Deus e aqueles que ainda não têm entendimento da palavra, não para que a igreja seja anulada, porque ninguém tem o poder de anular a igreja de Deus, a igreja verdadeira do Senhor, que veio para curar e para libertar. Ela simplesmente está dizendo que há um evangelho de fariseus, e não que todos os cristãos são fariseus, e não condenando a religião, mas apenas trazendo um alerta para que pessoas parem de escravizar vidas. Quem liberta é o Espírito Santo. O narcisismo dentro do ambiente religioso, ele pode acabar de destruir uma vida que está ali clamando por socorro. Entenda que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Não é por força nem por violência. Então, essa moça que compôs essa música, ela está falando para a classe de pessoas que continua insistindo em manipular e controlar vidas. Preste atenção no comportamento de Jesus. Jesus, ele ensinava pessoas a orarem, a estarem juntas, ele ia até as sinagogas e ele era a favor, com certeza, de que pessoas estejam juntas se reunindo em oração. Mas qual liderança? Preste atenção nos sinais, porque se você por algum motivo passou por abusos na sua vida, por inúmeras retaliações, por inúmeros processos de opressões, e você pede socorro num ambiente religioso ao qual a liderança está corrompida, você acaba de se machucar ainda mais. Então, foi isso que essa moça quis dizer com essa música que ela compôs. Não é um louvor a Deus. Apesar dela ser uma adoradora, dela ser uma cristã, ela apenas expressou através de uma canção o sentimento que ela está tendo diante de tudo que ela está vendo. Ela não falou que é contra a igreja, ela não falou que é contra os ajuntamentos que existem em prol do reino de Deus, porque certamente pastores de excelência, pastores, líderes que possuem esse nível de entendimento, líderes que entendem sobre narcisismo, você pode ter certeza que essas pessoas elas vão entender o recado que essa moça quis passar. É necessário que pessoas parem de querer manipular vidas em troca de ajuda. É necessário que pessoas sejam livres, se sintam acolhidas dentro de ambientes religiosos. Porque se assim não for, provavelmente irão fazer como fizeram com Jesus. Os próprios religiosos foram que levaram Jesus até a cruz. E foi justamente por Jesus confrontar um sistema narcísico que falava em nome de Deus, mas não existia graça, bondade, tampouco misericórdia e apenas acusações, foi que ele foi levado para a cruz. Mas tudo isso teve um propósito muito maior, para que as pessoas pudessem entender a mensagem do verdadeiro evangelho. E essa moça, tanto essa moça quanto a menina que confrontou o general que estava contra o povo de Deus naquele tempo, foram pessoas corajosas que confrontaram sistemas para que uma verdade e um propósito muito maior de libertação pudesse acontecer. Na Bíblia fala sobre lobos em pele de cordeiro,
Fala sobre pessoas presunçosas, arrogantes, amantes de si mesmas. Fala sobre falsos profetas. Fala sobre sistemas corrompidos. A Bíblia é muito clara sobre tudo isso. Então, preste atenção no que está acontecendo, na mensagem que Deus está passando nos últimos tempos. A palavra de Deus diz assim: desperta tu que dormes. Igreja do Senhor, a igreja verdadeira. Desperta tu que dormes. Entenda que o sistema narcísico, ele está espalhado em todos os lugares. E pessoas que não têm caráter, pessoas que não foram tratados e que se aproveitam da fé das pessoas para extorquir, para explorar, para escravizar. Deus, ele está vendo tudo isso. Então, é desse sistema que Jesus sempre quis alertar. Entenda que tudo isso é um treinamento. É um treinamento para que você já vá se familiarizando com toda essa linguagem que está acontecendo, para que no tempo certo você saiba escolher e saiba discernir a voz do Senhor sobre a sua vida. Porque, infelizmente, pessoas manipuladoras, pessoas tóxicas e abusivas e narcisistas, elas estão espalhadas pela terra para tentar subornar, explorar a sua fé. Porém, existem igrejas verdadeiras, pastores fiéis, pastores sérios. Você que passou por algum tipo de relacionamento abusivo, tóxico, narcisista, manipulador, e que você pede socorro em congregações e que você coloca a sua esperança, a sua fé de que você vai ser ajudado ali. Se você percebe em algum momento que em troca de um auxílio espiritual, de um auxílio emocional, você percebe que essa pessoa tenta extorquir a sua fé, quer uma reverência máxima para que você entregue a sua vida em troca de uma ajuda, fique em alerta. Preste atenção na forma como Jesus agia e reagia diante de pessoas fariseias. Então, fique firme. Deus, ele traz a luz e traz a existência para que você entenda o que está acontecendo na terra. A natureza está emitindo sinais cada vez mais de tudo o que tem acontecido. Então, se algum líder espiritual tentou te ferir, tentou te escravizar, saiba que existem os remanescentes. Quando uma menina que no auge, na flor da sua idade, tinha perdido até então, aparentemente, sua família, seu povo, os seus sonhos, e ainda servindo de escrava, continuava ligada na videira viva, no Espírito de Deus. Ela entendeu que o propósito falava mais alto, e ela teve coragem de confrontar o general que tentou destruir os seus sonhos. E através de um ato de coragem, esse próprio general, que teve que mergulhar 7 vezes no rio para entender que Deus era muito maior do que tudo aquilo, ele mesmo reconheceu que Deus era Deus. Então Deus, ele está levantando pessoas, assim como ele fez lá atrás, ele está fazendo hoje, levantando pessoas para alertar o povo sobre o verdadeiro evangelho vivo. E pessoas, igrejas sérias não vão explorar você. Igrejas sérias vão te estender a mão sem requerer de você uma reverência máxima. A reverência que é para o alto, que é para o Senhor e não para essas pessoas. Tudo o que está acontecendo na terra é um pré-treinamento para que quando as coisas de fato começarem a acontecer, quando Jesus estiver prestes a voltar, muitos terão que escolher em que lado estão. Do lado
onde não se fala sobre Deus? Do lado onde se fala sobre Deus, mas existe todo um esquema de manipulação, de controle da sua mente, da sua vida, exploração de todos os lados, como a palavra de Deus mesmo fala. Muitos dirão: em teu nome fiz sinais e maravilhas, em teu nome curei, em teu nome libertei. E Deus dirá: aparta-te de mim, tu que praticais a iniquidade. Então que fique como um alerta para que a palavra de Deus continue circulando pela terra, porém que fique claro que Jesus era contra sistemas de manipulação, sistemas de extorsão e de prisão mental e emocional. Então, pessoal, vamos ficar alertas, vamos levar a sério as mensagens que Deus está passando nessa geração, nesse tempo. Muitas coisas estão acontecendo. Se você não prestar atenção a quem você está direcionando a tua caminhada espiritual, você pode estar indo por um caminho equivocado. Então, fique atento, peça a Deus discernimento, jamais perca a sua fé por nada, se agarre com Deus com todas as suas forças, porque Ele colocará pessoas de fé para caminhar do teu lado. Certamente existem os remanescentes e eles estão vivíssimos nessa terra. Quando Elias se encontrava sozinho no seu chamado, sendo perseguido, ele questionou o Senhor, não no sentido de colocar Deus na parede, mas de tentar entender o que estava acontecendo. E Deus falou para ele: não somente existe tu, como mais 7.000 espalhados pela terra. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, num sistema completamente corrompido, ele manteve a fé dele. E Deus livrou ele de várias situações. Daniel era fiel, ele parecia estar sozinho no meio daquele povo, mas todos os dias ele clamava. Todos os dias ele orava. E Deus deu visões espirituais para Daniel. Então seja um Daniel nessa terra, seja um José que mesmo diante de estar numa terra totalmente desconhecida, ele foi fiel a Deus, ele disse não ao pecado, não à corrupção, e Deus era com ele. Então que a tua fé esteja enraizada no Senhor, para que você esteja firme. É por isso que é importante você estar ligado em Deus em primeiro lugar. Porque ainda que venha um exército inteiro contra ti, quando o Senhor está contigo, Ele te garante, Ele te sustenta. Se hoje nós estamos aqui, foi porque Jesus confrontou um sistema de fariseus e narcisistas que falavam em nome de Deus, mas o seu coração estava longe. Porém, Jesus libertava vários ao redor dele. Porém, os discípulos estavam ali aprendendo para que a palavra de Deus se multiplicasse pela terra. Então, seja um adorador de excelência. Faça a diferença nessa geração, dentro do teu cenário. Que Deus esteja contigo, que Deus te abençoe e que você esteja agarrado com Jesus. E Deus em primeiro lugar, para que você entenda que tudo isso é apenas Deus te ensinando para que no momento certo você saiba se posicionar.